tarde. Antes de darmos início aí ao evento, por favor, eu vou realizar alguns testes aí com vocês. Todos estão me escutando? E também quanto ao compartilhamento da tela, tudo ok também? Ok. Bom, boa tarde novamente. Sejam todos bem-vindos ao evento do Bloco K, Responde da linha Proteus. Inicialmente, eu vou passar para você sobre a parte conceitual, sobre o que é o Bloco K, sobre o que a legislação prevê. Então, na sequência, vou passar aí a palavra para os responsáveis do Proteus, né, e cujos mesmos aí vão demonstrar como é feita a geração aí do Bloco K no Meu nome é Leandro, eu faço parte aí do departamento de consultoria de segmentos, tenho mais de 9 anos aí de experiência na área fiscal e na área de consultoria de implementação de software tributário e sou graduado em ciências contábeis pela Anhanguera. Bom, na primeira parte aqui nós temos os conceitos aí referente ao bloco K, a parte conceitual, né? Então, bloco K, livro registro de controle da produção e do estoque, é o livro modelo P3, né? Formado aí, é um formato digital e é incluído aí na FD, ICMS e IPI. E as informações do bloco K, elas devem ser destacadas dentro desta obrigação da FD e que se destina aí a prestar informações mensais da produção e respectivo consumo de insumos, tá? O bloco K, então, ele substitui a forma anterior aí, porque o bloco K é existente desde 1970, então ele substitui a forma a forma manual para a digital, tá? Então, nada mais é do que a digitalização do livro de controle da produção e do estoque. Nunca existiu essa obrigatoriedade e agora, com a entrega dessas informações, agora com a entrega da forma digital na FD, ICMS e IPI, a gente tem a sua obrigatoriedade. Nós temos aí a parte qual que é o objetivo do bloco K. No caso, para as empresas, é facilitar a demonstração de dados referentes ao processo produtivo e também sua sistematização, como informações do chão de fábrica, e quanto ao fisco, com a inclusão do com a inclusão do bloco K em si, na FD, ICMS e IPI, eles têm acesso ao processo produtivo e à movimentação completa de cada item de estoque. Então, eles têm aí a possibilidade de realizar um cruzamento de saldos apurados eletronicamente pelo SPED, com os informados pela indústria. Quanto à obrigatoriedade, né, quem está obrigado à entrega do bloco K? Indústria e as empresas aí do ramo atacadista, né? Ambas, elas precisam estar aí preparadas, né, para essa complexa obrigatoriedade aí fiscal, que trata-se aí referente ao bloco K. Aqui são informações que devem ser apresentadas no bloco K. Então, nós temos aí quantidade produzidas internamente na empresa, como primeira. Segunda parte, quantidades produzidas por terceiros, quantidade de materiais consumidos na produção interna, quantidade de materiais consumidos por terceiros, posição de estoque dos produtos finais, semi-acabados, tanto de posse da empresa como de terceiros. E a sexta parte aí seria referente à lista de materiais, que é o Bill of Material, que é a BOM, em que é incluído aí as perdas de todos os produtos produzidos internamente por terceiros. No caso aí a gente está falando do 210, que é o consumo específico padronizado, onde a gente informa aí um percentual de perda
né, vinculada ao produto produzido. Que aí, referente a, até aproveitando, referente ao 0210, já a partir de janeiro de 2018, a gente tem a questão da obrigatoriedade do mesmo, que fica a critério de cada UF. Partindo agora para os impactos e benefícios nas empresas, nós temos aí a parte de investimento em tecnologia da informação, sistematizar e padronizar o processo produtivo, modernizar o setor industrial e fabril, treinar e capacitar funcionários na nova fase de globalização e unificar todos os departamentos da empresa. Quanto a essa última parte, realmente unificar de fato você trabalhar aí com os departamentos, desde partindo do departamento de compras, com o fiscal, né? Enfim, são grandes os detalhes aí e requer o esforço de todos da empresa aí para a entrega dessa obrigação. E concluindo essa parte do conceito, lembrando que diferente dos demais blocos aí do FD, ICMS e IPI, o bloco K ele não é direcionado a valores financeiros, né? Ou seja, ele trabalha aí com o preenchimento de quantidades, itens, saldos iniciais, finais, movimentações de estoque, de insumos. Esse daí é o intuito do K. Agora a gente passa para a parte dos prazos, né, sendo uma questão importante, que sofreram alterações aí no decorrer dos anos. A primeira questão aí seria de atenção, que é a entrega versus entrega mensal, é diferente do bloco H, que é o registro de inventário, que a entrega ocorre uma vez ao ano, o bloco K será mensal. E a data determinada conforme o critério de cada UF. Com relação à penalidade, a não entrega da FD, ICMS e IPI no prazo estabelecido para o fisco poderá acarretar em multas superiores a 5% do total das operações efetuadas dentro do período de apuração. Então, vale aí um ponto de atenção realmente do fator com relação à entrega, né, que referente aí ao bloco K é determinado conforme a critério de cada UF e referente também à entrega da FD, ICMS e IPI com seus respectivos dados, incluindo eles o bloco K aí. Mas a penalidade em si é o fato da entrega da FD, ICMS e IPI. Agora nós temos aí a parte dos prazos, o escopo reduzido, né, do K200 e K280. E no caso do K200 aí, referente a estoque final, e no K280 é a correção de apontamentos escriturados de produção. Então, em janeiro de 2017, a primeira entrega ocorreu nessa data para as empresas fabricantes e produtos derivados do fumo, referente aos fatos gerados em dezembro de 2016. Então, aí bebidas cujo KNAI seja específico também, KNAI 11 e o grupo de KNAI 122, eles tiveram a entrega em janeiro de 2017. Depois nós tivemos os estabelecimentos classificados nas divisões de 10 a 32, né, do KNAI, com faturamento anual igual ou superior a 300 milhões de reais. E a escrituração completa neste período teve a sua exceção para estabelecimentos industriais referentes à RECOF, né? Então, regime de especialidade aí é de entreposto industrial sob controle informatizado, ou seja, então a escrituração completa neste tipo de ramo de empresa, ela pegou todos os registros do bloco K e foi uma exceção para este período, porque para os demais tipos de empresa, como fumo, bebidas e as divisões de 10 a 32, cujo
faturamento anual foi igual ou superior a 300 milhões, foi o escopo reduzido do K200 e K280. Agora, para empresas aí do ramo de voltadas aí para Recoff, a escrituração foi completa e a entrega ocorreu de todos os registros. Agora aqui nós temos aí o escopo reduzido também do K200 e K280 para o ano 18. Então, estabelecimentos industriais classificados nas divisões de 10 a 32, só que aí com o faturamento já inferior, igual ou faturamento anual igual ou superior a 78 milhões. Nas divisões de 10 a 32, elas passaram a entregar aí o K200 e o K280 neste ano, a partir de janeiro de 2018. A partir de janeiro de 2019, os demais estabelecimentos industriais classificados nas divisões de 10 a 32, ou seja, com faturamento aí menor do que 78 milhões, elas terão a sua obrigatoriedade também e deverão entregar de forma reduzida o bloco K, para o K200 e K280. E nesse ano aí nós tivemos a dispensa das empresas do Simples Nacional, microempresas e empresas de pequeno porte, né, classificadas de acordo com o artigo 3º da Lei Complementar número 123 de 2006, para todos os escopos. Então, está dispensado esses tipos de empresa aqui. Agora, para janeiro aí, está próximo, janeiro de 2019, nós teremos estabelecimentos industriais classificados nas divisões, que vai 11, 12 dos grupos, e nos grupos 291, 292 e 293 do KINAI, com faturamento anual superior a 300 milhões. Para esses tipos de empresas específicos, a escrituração será completa. Então, ela vai pegar todos os registros do bloco K, inclusive os novos aí, que eu vou estar demonstrando nas próximas telas. Tá? Janeiro de 2020, estabelecimentos industriais classificados nas divisões para janeiro de 2020, nas divisões 27 e 30, empresa com faturamento anual ou igual superior a 300 milhões de reais. Então, faturamento dentro deste valor, em que as divisões sejam de 27 e 30, a obrigatoriedade da escrituração completa será para janeiro de 2020. Em fevereiro de 2021, estabelecimentos industriais classificados na divisão 23 e nos grupos 294, 295 da KINAI, com faturamento anual igual ou superior a 300 milhões. Também terão a sua escrituração completa. Então, por exemplo, nós temos aí desses KINAIs 291, 292, enfim, já a entrega agora são aí empresas do ramo do fumo. Nós temos aí bebida, que seria fabricante de bebidas com KINAI 11, o 12, fabricação de produto de fumos. Nos grupos 291, nós temos aí fabricação de automóveis, caminhonetes e utilitários. O 292, nós temos fabricações de caminhões e ônibus. 293, fabricações de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores. 27 e 30, nós temos aí fabricação de máquinas e aparelhos e materiais elétricos. E 30, fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores. Aí a obrigatoriedade para 2020, para esses tipos de empresas aí desses quinais. E 23, 294 e 295, 23, fabricação de produtos de minerais não metálicos. 294, fabricação de peças e acessórios para veículos automotores. E 295, o recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores a partir de 2021 terão aí a sua escrituração completa. Na continuidade referente aos prazos e também
cuja escrituração aí do bloco K é completa, para janeiro de 2022, aí entram os estabelecimentos industriais classificados nas divisões de 10 a 32, aí é escrituração completa, sem a questão do limite do faturamento. Nós temos aí a definir estabelecimentos nas divisões de 10 a 32 do KINAI, de empresa com faturamento anual ou igual ou superior a 78 milhões. Aí não tem uma previsão sem previsão de escalonamento aí com relação à data. E a definir estabelecimentos atacadistas classificados nos grupos 462 e 469, também não tem uma previsão aí sem previsão de escalonamento, não tem uma data ainda definida pelo governo. Então, empresas do ramo atacadista não tem uma previsão ainda quanto à entrega completa do bloco K, assim como das divisões de 10 a 32, com faturamento aí anual igual ou superior a 78 milhões. Agora a gente entra no tipo de item demonstrado no bloco K, que é um registro 0200. Né? A importância desse registro, por isso que nós mencionamos esse slide aí, e a preparação aí que as empresas têm que ter para realizar de forma correta o cadastro do item, né? E a importância de classificar aí corretamente o tipo de item, né? Todo um preparo aí que tem. E no caso, o registro 0200, que é a tabela de identificação do item, tem por objetivo informar mercadorias, serviços, produtos ou quaisquer outros itens concernentes às transações fiscais e aos movimentos de estoques em processos produtivos, bem como os insumos. Então, aí nós temos a classificação atribuída ao tipo de item, que está diretamente relacionada aí aos registros do bloco K. Então, nós temos aqui itens que deverão ser escriturados no registro K200, estoque escriturado. Então, temos tipos de item como mercadoria para revenda, matéria-prima, embalagem, produto em processo, produto acabado, subproduto e outros insumos. Itens consumidos no processo de industrialização, porém não integram o produto acabado, sendo assim, não devem ser escriturados nos registros 0210, K235 e K255. Entretanto, poderão ser escriturados no registro K200, que seria aí o produto intermediário. Agora, materiais de uso em consumo, ativo imobilizado, materiais com código de materiais com serviços e classificados como tipo de item 99 outros, eles não entram no K200, não entram no bloco K. E aí a gente tem a questão da classificação também equivocada dos itens por parte do contribuinte, poderá acarretar aí em penalidades de acordo com as regras estabelecidas pela administração tributária. Então, um exemplo que a gente pode colocar é uma situação de produto acabado, né, onde temos aí diversos casos em que requer uma atenção, pois muitas empresas, ao adquirir um produto para revenda, entende como sendo um produto acabado, mas para a empresa aquele seria um material de revenda. E o produto acabado é somente o que eu fabrico, que sai da minha linha de produção. Tanto produto acabado como produto em processo, por exemplo. Então, às vezes, na hora de classificar, seria aí um produto para revenda e acaba cadastrando aí um produto como um produto acabado, com tipo de item 04 ou 03. E aí você acaba tendo erros não só na escrituração do seu 0200, mas também na parte do bloco K, porque você mencionando o tipo de item corretamente, por exemplo, nesse caso seria 04 produto acabado. Então 04 entende-se que você, dependendo do estado, você tenha que gerar aí o registro 0210 e assim o K235 e o K255, sendo que na verdade é um produto utilizado somente para revenda. Aqui nós temos aí o layout e os registros do bloco K, partindo do K001 até o K990,
E nós tivemos aí o K220, que sofreu alterações, né, o K270 também, e os novos registros, K290, K291, 292, 300, 301 e 302. E para as empresas que deverão agora, a partir de janeiro de 2019, realizar a escrituração de forma completa do bloco K, ela vai ter que atender todos esses registros. Então aí tem os registros que foram entregues partindo aí desde do ano de 2017, 2018 e agora 2019. Bom, concluir essa parte, um pouco da parte conceitual, uma pequena parte aí da parte conceitual. E agora eu vou estar passando aí para o pessoal da linha de produtos aí do Proteus, para que eles deem continuidade aí e demonstrem como é que funciona aí a geração do bloco K no sistema. Obrigado a todos e boa tarde. Escutam? Tá ouvindo? Se estiver cortando para pode informar. Eu vou carregar aqui o guia prático que nós atualizamos. Lógico, já tinha alguns registros lá, nós atualizamos com os itens novos que o Leandro acabou de apresentar. Então, a gente deu uma elaborada no documento e eu vou colocar aqui para apresentar para vocês. Só um momentinho. Então, só retomando aqui, nós disponibilizamos uma página centralizadora com todas as informações ao qual o Leandro acabou de passar, mais as informações de linha do produto Proteus. Tá? Nesse ponto aqui, nós vamos conseguir pegar a referência de todos os blocos. Tá? Então, vai desde o registro 0210 ao K990. Nós vamos ter as atualizações que nós estamos fazendo. Então, todas as alterações que nós realizamos, tudo que nós incluímos de novo, vai estar tanto na parte de atualizações recentes, como as últimas melhorias. Tá? Então, as últimas que nós estamos atuando, vai se tratar do bloco K250 255, que são as industrializações efetuadas por terceiros. Então, esses itens eles foram modificados porque deram origem ao registro K300, 301 e 302. Então, o que seria isso? Seriam as produções conjuntas. Então, dentro de um processo produtivo, ele resulta em outros produtos, e isso era designado todo no bloco K255. Como o fisco segregou isso, gerando esses registros à parte, que são os 300, 301 e 302, nós tivemos que desmembrar os dados que eram destinados a esse registro. Então, no registro 250, que são os itens produzidos por terceiros, a gente traz um fluxograma do processo, de como ele é realizado, um exemplo de como ele pode ser extraído, né? Tem todo o fluxo de cadastro do Proteus. Vai ter o layout do registro e quais são as configurações desse layout. Vai vir as configurações necessárias para a extração desses dados. Né? Então, como seria a geração desses dados em si. O fisco entende que uma produção efetuada por terceiros, você precisa passar a data de reconhecimento, o código do item produzido e a quantidade. Data de reconhecimento dessa produção efetuada em terceiros, ele sempre entende que é quando você faz a entrada desse item no seu estoque. Então, quando você recebe essa produção, como nós fizemos esse tratamento? Então, em si, você, no seu ambiente produtivo, normalmente você tem o tipo de movimentação padrão para os apontamentos de produção. Nós colocamos aqui o parâmetro MVT-MPAD, que é um parâmetro do PCP, mas em si ele é utilizado nesse processo. Existe um processo de
operação de produção em terceiros, que também é realizado que foi tratado pelo PCP, que é o MVPRNFBE, que é para beneficiamento, certo? E ele vai permitir com que você realize o processo de produção em terceiros de forma automática. Então, você vai ter lá o seu cadastro de estoque, em si, o cadastro de produto, vai ter o saldo desse produto, dele, né? Que seria a composição em si, para que você consiga, de fato, executar uma produção, mesmo que ela seja interna ou externa. Então, esse continua normal no processo do Proteus. O que de fato mudou? Você vai abrir a ordem de produção para esse item, você vai fazer a remessa do documento de saída desse item, e ele vai dizer se esse item está em terceiros, esse saldo está em terceiros, né? Só que a ordem de produção que você vai criar para esse item, ele tem uma combinação específica, que é o tipo de produção. Então você vai ter que colocar que ela é uma produção externa. E aí sim a gente vai conseguir gerar a massa, pegar essa massa de dados que tiver com essa configuração e determinar que aquele item é uma produção em terceiros. Deixa eu até pegar aqui a parte. Quando você faz o documento de saída dos insumos para a produção, ele vai gerar um saldo em terceiros, certo? Tá aqui o pedido de venda. Então, aquela unidade daquele insumo e vai determinar que aquilo está em terceiros. Tem uma OP aberta também que trata o item em si que está sendo produzido lá. Quando esse item retornar, você vai fazer a amarração pelo documento de entrada, colocando o insumo, acionando o tratamento de poder de terceiros, que vai estar em outras ações do documento de entrada, e ele vai permitir com que você informe a ordem de produção, o item em si, a quantidade e o TES de poder de terceiro de remessa, que vai caracterizar o processo de produção em terceiros. Assim que esse documento entrar, você vai informar a mão de obra em si, no caso, né? Mais o insumo, e vai realizar a entrada. Quando você realizar essa entrada, praticamente, ele já vai gerar uma requisição desse item e vai realizar o apontamento da produção. Isso vai garantir o quê? Que ele consiga, de fato, trazer a data correta, data real, data correta de produção de terceiros. E aí sim a gente vai conseguir gravar o bloco. Ele vai consistir nessas informações aqui. Então ele é capaz de trazer o produto acabado e o insumo que foi utilizado e a data real da produção, mediante a esse processo. Lógico, se você não quiser fazer a amarração do documento de entrada com ordem de produção, tudo bem, desde que a ordem de produção esteja caracterizada como uma ordem de produção de terceiros. Então, e dessa forma que nós vamos fazer, de acordo com a movimentação, nós vamos gravar a data real de produção. Só que não vai ter a mesma precisão do documento de entrada, que é o que o fisco pede, que é a data real de reconhecimento, é no retorno dessa matéria-prima que você utilizado para produzir o item acabado. Então, foi dessa forma aqui que ficou o 250, que seria a produção de terceiros, e o 255. Mas a coprodução, ele só vai trazer os itens em si, a produção que foi realizada em terceiros, o insumo e o produto acabado. Não mudou muito tentado. Alguma dúvida no 250, no 255? Nada? Tá. O outro registro que foi implementado foram o registro 300, K300, K301, K302. Vou começar pelo 300, que seria a industrialização em conjuntos efetuado por terceiro, que seria de o produto resultante, né? Num processo produtivo, ao qual o produto acabado originou em outros insumos também.
derivado do processo produtivo. Então, nós fizemos também um fluxograma de todo o processo sendo realizado, um exemplo de como ele está sendo realizado, da mesma forma. O layout em si, que de fato é a data de reconhecimento, o mesmo tratamento do 255, que é a caracterização e a configuração da ordem de produção, como TTPR, que é o tipo de produção, igual a E, que seria o externo. Aqui a gente traz um exemplo prático do processo, como ele é feito. Pode ver que mesmo TM, mesma configuração de TM, que é derivada do PCP, o mesmo parâmetro apresentado no 250-255, que é para fazer o processo automático. Lembrando que em si ele não é um processo obrigatório, mas ele é o que garante uma data precisa de reconhecimento da produção em terceiro. Então aqui a gente consegue elucidar todo o processo sendo realizado desde o cadastro, a estrutura dele e o item negativo, que em si é o produto resultante, então ele tem essa característica. No ambiente produtivo eu consigo designar em si quais são os itens que vão ser resultantes de uma produção, colocando na estrutura dele que ele é um item negativo. Então, o que o Proteus vai fazer? Ele vai criar uma movimentação ao qual vai gerar saldo para esse item resultante. Aqui é um processo normal de inclusão do tipo de movimentação, mas a gente traz um elucidado simples aqui dele, como pode ser configurado. Lembrando que esses itens que vão estar aqui na documentação, já estão na documentação em si, são só exemplos. Não há necessidade de alterar uma característica de T's, de movimentação interna, porque isso é característico de cada empresa, né? Ele necessita que seja aberta uma ordem de produção com a mesma configuração do tipo externo. Vai ser gerado um pedido de venda para direcionar os insumos para a produção no cliente, no fornecedor em si. Gerou esse registro, faturou ele. Quando nós estamos elucidando aqui o mesmo processo realizado no 255, que é atrelar o documento de entrada com a ordem de produção, para que automaticamente ele gere uma movimentação de requisição para essa ordem de produção e também gere um PR1 desse item, alimentando o produto acabado e conseguindo fazer a baixa dos insumos. E aí vai ter a característica de cada nota. Tem alguns que colocam já a mão de obra ou em si na própria nota para fazer o custeio correto aí da produção. Depois de entrada do documento de entrada, ele vai gerar o cabeçalho do 300 e os itens que são os itens consumidos e os itens produzidos no K301, que é de fato a produção, e no K302, que são os insumos da produção. Só que para os itens que foram resultantes daquela produção. E ele vai ser apresentado no relatório dessa forma, e aí também no MATR 241, que seria um relatório analítico do que vai ser direcionado ao SPED, né? Mais para frente nós vamos colocar também o layout do SPED aí, para ver como é que ele vai ser apresentado. Aqui está o layout referente ao K301, que é o código do item produzido e a quantidade. E esse daqui é o K302, o layout dele. Fora isso, nós tratamos, esse é um tratamento que ele ainda não está 100%, nós estamos adequando ainda, que seria um tratamento que é realizado no K200, que seria em si essas produções para terceiros, enquanto ela está em estoque,
a gente define que não é um saldo próprio aquele item produzido. O item produzido é de terceiros. Então, nós estamos fazendo um tratamento no K200, que é o registro de estoque escriturado, onde a gente também fez um fluxograma dos processos, que seria o quê? Nós estamos trazendo duas soluções para que seja possível você mostrar, demonstrar em si o saldo que foi produzido para terceiros que está em seu poder. Né? Então, o que seria isso? É uma produção que eu estou fazendo para terceiros e ela transformou num PA, só que esse PA ainda não saiu do meu galpão. Então, o que seria o saldo de terceiros em meu poder? Dois tratamentos. O primeiro tratamento foi a amarração produto versus cliente, para que seja possível a demonstração em si do que todos aqueles itens amarrados daquele cliente não do próprio, e sim de terceiros. A segunda solução que nós trouxemos em relação a isso seria eu produzir. E depois de produzido, nós vamos apresentar, vai ter uma rotina nova, chamada Poder de Terceiros. É possível você colocar a quantidade e que cliente que é de cada item da produção. Tanto as requisições quanto o produto acabado. Que pode ser que você tenha feito uma ordem para atender diversos clientes. Então você vai conseguir elucidar a quantidade de cada em seu poder. Aqui está o layout do K200. Ele vai pedir o saldo de posse de terceiros e o saldo que está em terceiros. A gente vai trazer um exemplo prático desse processo por código de cliente amarrado com o produto. Essa é uma melhoria que vai ser disponibilizada para que esse gap seja possível ser sanado aí de vez. Então aqui, essa amarração produto com cliente vai ser uma aba não, vai ser um layer a mais para que seja possível fazer a amarração com o produto, sendo cadastro de produto mesmo. Que é o processo simples de criação de cliente, condição de pagamento, em si é todo o fluxo para que você consiga de fato testar na sua base e ver se é aplicável. Né? Esse vai ser a nova guia que vai estar junto do cadastro de produto, não vai precisar ir para uma outra aba, vai estar na cadastro gerais mesmo, vai ser um layer a mais, como se fosse uma B5 ou uma BZ lá dentro. Amarrar o cliente em si. E aí é o processo normal, de uma estrutura do produto, o tipo de movimentação para que você consiga, de fato, produzir aquele item. Que é uma remessa para beneficiamento. E em si a ordem de produção desse item que você vai produzir para terceiros. E depois a baixa dele, que seria uma remessa de devolução desse item, que é realizada através do faturamento, que vai junto com mão de obra. Aqui ele traz um exemplo de como vão ficar essas movimentações na parte de tabelas e o relatório como vai ser apresentado. Então, quer dizer, esse item você produziu, todos sabem que hoje o Proteus ele consegue controlar uma quantidade de terceiros, mas depois que realizou uma movimentação interna, depois que realizou uma produção, a gente de fato perde essa referência e começa a tratar isso como saldo próprio até que o cliente consiga fazer a baixa. Mas dentro de um período onde você vai apresentar o bloco K, se esse tiver em seu estoque, ele é um produto. Então a gente consegue elucidar isso aqui, apresentar que é do cliente, tanto a matéria-prima quanto do PA, no registro K200. Certo? Então foi essa a melhoria que nós fizemos em relação à amarração produto com cliente. Aí teve um segundo cenário, que era, tudo bem, mas eu vou precisar fazer uma série de amarrações, hoje eu já tenho
uma lista grande de clientes já cadastrado, uma lista de produtos enorme também, então fica um pouco mais complicado para a pessoa conseguir controlar isso, por mais que a amarração produto versus cliente é uma amarração mais confiável, é o que se acredita como aconselhável, né, pela Receita, mas não é. Então, trouxemos uma segunda solução, certo? Essa segunda solução é a tela nova, onde é possível realizar o produto, do produto acabado, das requisições realizadas para a produção, e discriminar o que é de quem e a quantidade disso. Para esse fim, que seria a produção para terceiros, nós temos o campo OP Terceiros. Esse campo vai ter que ser ativado, como sim, para que seja possível a gente fazer um mapeamento dessas ordens de produção. Depois ativado, processo normal, aponta as produções, realiza todo o processo produtivo como ele já era feito. E aí vem a condição da tela nova, que seria produções de terceiros. Essa tela nós vamos acrescentar no menu de produção, vai estar tanto no estoque como no PCP, na parte de produções, movimentações, produções, ela vai estar lá, produções de terceiros. Na hora que você abrir a browser, ele vai apresentar todas as ordens de produção na condição de configuração do campo. Quando você abrir essa tela, quando você quando você carregar ela já vai apresentar o número da OP e tudo que foi utilizado para aquela produção. Selecionou essa linha da grid aqui, você vai apresentar de cliente, loja e quantidade, você vai informar qual cliente que é e a quantidade. Isso vai mostrar o quanto daquele saldo é daquele cliente. Então pode ser um registro 1 para N, pode ser vários clientes aqui, só que, lógico, vai ter que fazer o rateio da quantidade, porque ele vai controlar o saldo. Depois disso, confirmou essa operação, já é possível que a gente consiga fazer a extração do processo normal, pedido de venda para fazer o retorno dessa matéria-prima, fazer a baixa do poder terceiro, lógico, mais a mão de obra em si. A gente vai trazer no exemplo também todas as movimentações, como elas vão ser realizadas. Na tabela nós vamos apresentar o quanto ela vai ser apresentada também numa tabela à parte, D3K, que vai ser destinada a isso, a essa amarração. E vai fazer com que a gente consiga também apresentar o saldo de terceiros que nós produzimos em si, mas não para a própria empresa, mas para um terceiro. Então, essas foram as implementações novas para janeiro de 2019. Alguém ficou com alguma dúvida, algo que a gente possa auxiliar? Vou deixar esse tempo aqui para perguntas. Alô? Boa tarde, pessoal. Estamos com o pessoal aqui perguntando com as perguntas aqui, então a gente vai estar falando as perguntas e dando as respostas respectivas, tá? Tem uma pergunta do Fernando Azevedo Coelho perguntando assim: quando os insumos não fazem parte da estrutura do produto, como dou baixa desses insumos, tá? Se de uma produção própria, esses insumos já são automaticamente baixados, tá? Já são. Se estamos falando de uma produção conjunta, então a gente precisaria entender melhor a sua situação para assim a gente poder estar te dando um retorno melhor de como você poderia estar fazendo isso. Tá? Aí nesse ponto a gente sugere você tá abrindo
um ticket com o pessoal do atendimento para a gente tá podendo levantar e tá tirando um retorno mais específico do seu cenário, tá? Temos uma outra pergunta da Marciane Regina Genari Rosa. Quando tem um controle de lote de terceiros, também teremos a tratativa? Sim, tá? A tratativa se aplica também quando se tem controle de lote, tá? Na verdade, o nosso controle, né, todo o tratamento de controle que a gente está fazendo, a gente está fazendo em cima do produto, tá? Então, consequentemente, um controle de lote sendo absorvido nesse tratamento. A gente tem uma pergunta da Adriele Pinheiro Santos. Ela questiona o porquê que o valor da cobertura fica negativo. Tá? Isso daí é uma característica dentro do PCP, a qual a montagem da estrutura e todos os seus vamos chamar assim, de coprodutos, subprodutos, ele vai ter um valor negativo. Então, você tem a produção do produto principal, e todos os outros produtos que são gerados a partir dessa produção, ele tem essa característica de ser negativa, tá? Então, não sei se todos conhecem, mas é a história do petróleo, né? Então, se eu pegar o petróleo para refinar, eu vou querer gasolina. Então, o meu produto principal dentro da estrutura é gasolina. Eu tenho o meu insumo petróleo e os meus coprodutos, que esses vão ficar com valores negativos, é os outros produtos que vão ser gerados. Então, a questão da graxa, do óleo diesel, da querosene e assim em diante, tá? A gente tem uma outra pergunta da Tatiane Michels. Existe diferença entre abrir a OP para cliente ou fornecedor? Em ambas, elas têm a mesma característica. O que vai mudar a informação nas outras ações no documento de entrada? Tá? A definição, se você vai fazer uma ordem de produção para cliente, isto é, se você vai fazer uma ordem de produção interna ou externa, interfere justamente no que foi apresentado na questão do parâmetro de tipo de produção, interna ou externa. Se for uma produção interna, a gente entende que é uma produção própria, você está produzindo alguma coisa. Então, isso ele vai ser direcionado para ser gerado nos blocos registros K230 e 235. Se a gente estiver falando que é uma produção externa, quer dizer, eu peguei meu material e eu enviei para um terceiro produzir alguma coisa, então isso vai ser entendido como o registro K250 e 255. Tá? Então, por isso que é importante, no momento da criação da ordem de produção, estar justamente identificando este campo tipo de produção, se ele vai ser interna ou externa, porque ela que vai direcionar se eu devo gerar essas informações dessa produção no registro K230 e 235 ou no registro K250 e 255. Boa tarde. Tem uma questão aí da Poliana Costa. As empresas com faturamento até 78 milhões nas divisões 10 a 32 terão que informar algum bloco, já que ainda não está definido a entrega completa. Em janeiro de 2018, de forma resumida do bloco K, K200 e K280, empresas nas divisões de 10 a 32. Quanto à escrituração completa, aí realmente não tem uma data definida, aí está sem previsão de escalonamento. Tá? Então, 10 a 32, com faturamento de 78 milhões, já devem realizar aí a entrega do bloco K, mas para os registros K200 e K280. Temos uma pergunta da Alessandra. Oi? Pode falar, Rinaldo, pode falar, depois eu levanto. Não, pode falar que eu falo logo na sequência. Ah, é? Então, beleza. Então, a questão aí do Fábio Finati. Janeiro de 2019, correto? Você comentou janeiro de 2018. Vamos lá, pessoal. Prazos e escopo reduzido K200 e K280.
Janeiro de 2018, estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10 a 32 da CNAE, cujo faturamento seja anual igual ou superior a 78 milhões. Entrega a partir de janeiro de 2018. Janeiro de 2019, nós teremos aí os demais estabelecimentos classificados de 10 a 32 aí com limite inferior a 78 milhões. Bom, e pergunta da Alessandra Sechinel. Sobre o registro K280, você poderia dar uma explicação melhor do que deveria compor este registro? Esse registro ele vai estar sendo composto baseado no inventário que a empresa fizer. Tá? Então, qualquer divergência que tiver no estoque e tiver que fazer um inventário para corrigir essa divergência, é nesse registro que será gerado essa correção. Tá? Então, vamos imaginar um cenário lá que no sistema eu estou falando que eu tenho 10 peças e, na verdade, no meu estoque eu só tenho 2 peças. Então, eu preciso fazer um inventário para fazer essa correção e falando que, olha, eu só tenho 2 peças. E no K280, ele vai registrar justamente as 8 peças que foram, vamos dizer assim, retiradas, né, baixadas, para que eu possa ter feito esse ajuste no meu estoque, a qual eu estou apresentando no K200, que eu só tenho essas 2 peças. Boa tarde a todos, boa tarde, pessoal. Eu gostaria de fazer um adendo nessa observação da correção do registro K200, que é o K280. Não só o K280, tá? Mas todos os registros que corrigem outros registros do próprio bloco K. Muita atenção ao utilizar estes eventos para correção, porque se vocês observarem os outros SPEDs, as outras obrigações acessórias dentro do projeto SPED, ou mesmo fora do projeto SPED, as outras obrigações que nós tínhamos, nenhuma delas nos permitia corrigir erros existentes dentro do próprio registro ou dentro da própria obrigação. Né? Então, o intuito da Receita, criando registros de correção, de apontamento dentro do período ou fora do período, é autuar o contribuinte. Então, prestem muita atenção quando vocês começarem a utilizar estes registros de correção, porque vocês estarão modificando o apontamento inicial e estarão mostrando para a Receita, principalmente se a utilização desses registros for constante, que vocês têm um problema ali nos apontamentos de vocês. Vocês estão errando nos apontamentos e estão utilizando cada vez mais os registros de correção para corrigir a escrituração de vocês. Né? O único intuito desses registros é a Receita ter isso de forma prática, de forma visual, o quanto as empresas erram nos registros de escrituração. Tá? Gostaria de deixar essa ressalva para que vocês utilizem o menos possível os registros de correção dos outros registros do bloco K, tá bom? Pessoal, mais algum questionamento? Podem continuar enviando via chat e a gente vai respondendo. Se vocês não tiverem mais questionamentos, eu vou dar mais uns 10 minutinhos e a gente encerra. Bom, pessoal, acho que a gente pode encerrar o evento. Vi que vocês responderam a maioria das perguntas. Eu agradeço a participação de todos. Divulgo que será publicado esse vídeo em breve lá no YouTube, então vocês vão poder assistir aí essa apresentação. O material do TDN está disponível para acesso de todos, então o material é público. Vocês podem acessar o link do TDN, lá na parte de produtos tem uma página centralizadora para IFD, ICMS e PI, e dentro dessa página as informações referentes ao bloco K.
A apresentação, o material de apresentação e os questionamentos realizados, a gente vai procurar colocar também nessa página para que vocês tenham acesso. Lembrando que nos próximos meses, de novembro e dezembro, também teremos o evento neste formato Responde, então já tem a data lá publicada no portal do cliente. Entrem, façam as inscrições, testem as suas aplicações, verifiquem quais as dúvidas que vocês possuem e aproveite a oportunidade de tirar essas dúvidas aqui no evento Responde. Tá? A gente respondeu a maioria das perguntas, o que não deu para responder, a gente deixa publicado lá na página do centralizadora da EFD ICMS IPI. Agradeço imensamente a participação de vocês e até o próximo evento. Muito obrigada.